Muito bem, queridos amigos, sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo. Aqui reunidos, nós estudamos o Evangelho, conforme atualmente a narração de João Evangelista, que se encontra no Novo Testamento. Nós acompanhamos aqui a tradução do Haroldo Dutra, mas qualquer Bíblia traz o Novo Testamento, qualquer Bíblia nós vamos encontrar no Novo Testamento os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, e atualmente, então, estamos na narração do Evangelho que nos traz João, à luz da doutrina espírita. E antes de começarmos, então, o nosso estudo, eu vou dar um aviso, mas vou dar no final, né, quando não estiver gravando, porque é um aviso, bom, já que eu estou falando, por que não falar logo tudo, né? Sábado que vem, de 15 às 17 horas, nós vamos ter um projeto Imagem, que vai ser sobre Na Seara do Bem, aquele livro que fala sobre os trabalhos da espiritualidade durante uma reunião pública. Então, o que acontece na reunião pública em si e no passe, e é até interessante, não é? Porque nós nos valemos aqui de uma reunião pública online, diferente do que era no tempo em que o livro foi lançado, que nem computador não tinha, não é? Então, vai ser interessante para nós vermos que tipo de diferenças nós poderíamos perceber, não é? Entre o que acontece hoje nessa dinâmica online e o que acontecia, ou acontece ainda, claro, quando a reunião pública ela acontece, como se diz, presencialmente na casa espírita, não é? A nossa mensagem de hoje... Ah, sim, não falei, Roberta. Eu. Esse projeto Imagem é o primeiro dos 2 eventos que marcam os 10 anos de fundação do Lar Espírita Servos de Maria, que é uma casa que atualmente funciona online, não é? Então, também vai ser interessante nesse sentido. Ok, então, observação feita, justamente. A nossa mensagem de hoje, como sempre, aqui do nosso livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, é a mensagem 135, Diante do Mestre. Então, são palavras de Jesus, narradas aqui no Evangelho que estamos a ver, não é? Mas num capítulo até que já passamos por ele, capítulo 15, no versículo 14, Jesus nos diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, aqui ele usa um elemento condicional, não é? Para sermos amigos de Jesus, e usa um termo imperativo, não é? Que é um termo ligado ao verbo mandar. Ele não pede, ele não sugere, ele não orienta, ele manda. E aqui nos lembramos do ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muito bem, então, diante do mestre, Emmanuel comenta as palavras de Jesus: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, da seguinte forma: aspirando ao título de amigos do Senhor, é urgente não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores quanto a esse propósito, acrescentando notar que quase todas
As manifestações exteriores se caracterizam por alto valor indutivo, ou seja, meritórias, não é? Esforçamo-nos por estudar-lhe palavras e atitudes, e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos, em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes, e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura do espírito. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em uso, competindo-nos reconhecer que não existe outra maneira senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir. Demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substanciá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas, para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então, a ação e o exemplo, não é? Não vai substituir nenhuma outra, vamos dizer, nenhuma outra modalidade de divulgação da palavra, todas nobres, mas nenhuma delas substitui a nossa ação. Vamos orar, então. Querido Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em torno do Evangelho que nos trouxeste, Jesus. Ajuda-nos no estudo da tarde e noite de hoje. Ajuda-nos, Senhor, na semana que hoje se inicia, com as lutas abençoadas que ela nos traz e nos trará. Fortalece-nos, Senhor, a nossa iniciativa, a vigilância e a oração, a fim de que não sejamos colhidos por decisões precipitadas, inadvertidas, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós. Em especial te rogamos pelos nossos irmãos de humanidade que estejam em sofrimento, estejam eles encarnados ou desencarnados. Obrigado por tudo, Mestre amado, graças a Deus. Bem, estamos nós no capítulo 17 da narração de João. Vou botar aqui mais para cá para o som ficar mais direto. E nós estamos ainda aqui no versículo 5. Eu acho que eu até comecei a leitura desse versículo, mas não fui até o final com certeza. Eu tinha marcado aqui o 6, mas não é do 6, não, é o 5. Eu vou então reler o 4, para nós nos situarmos. Jesus está orando a Deus neste momento, ok? Então, tudo aqui que ele fala, ele está falando em oração ao Pai. Mas faz isso em voz alta, ok? E ele depois vai dizer aqui o porquê também. Ele está falando para ser ouvido.
ele vai dar muitas informações importantes nesta prece. Então, no versículo 5, no 4, ele diz assim: eu te glorifiquei sobre a terra, consumando a obra que me deste para fazer. Então, neste momento, ele já dá a sua tarefa por terminada. Ok? A tarefa de Jesus era trazer até nós o Evangelho. Isso ele fez. Então, aqui ele está dando a tarefa por terminada, e no versículo 5 ele diz assim: agora, a tarefa foi terminada, glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti. Atenção para o que ele vai dizer agora: antes de o mundo existir. Tem noção de quanto tempo é isso? Então, Jesus é um espírito puro antes do mundo existir, antes dos dinossauros, antes lá no Big Bang, lá de como começou tudo, sabe-se lá, naquele ponto lá. Ele já era um espírito puro. Ele diz, num determinado ponto, ele diz assim, não aqui, mas em outro ponto: antes de Abraão, eu sou. Esse já mostra, né, que ele já é quem é antes de Abraão, mas aqui ele vai muito além. Abraão, né, logo ali, na linha da história. Mas antes de o mundo existir, é bem lá atrás. Então, é isso que ele vai nos dizer aqui no versículo 5. Glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti antes do mundo existir. Isso ele está dizendo para ser ouvido, porque ele sabe disso e Deus sabe disso. Mas é importante que isso fique registrado. Na doutrina espírita, nós temos que Jesus é o governador, não é, do planeta Terra, é o nosso modelo e guia, se nós formos pegar Kardec mesmo, não é? Jesus é nosso modelo e guia. Ele guia o quê? Guia um grupo? Guia uma raça? Guia uma época? Ele guia toda a humanidade. Então, vejamos aqui o versículo 6. Olha, qualquer dúvida, comentário, anotem aí para nós conversarmos no final. No versículo 6, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens do mundo, os quais me deste. Olha só. Mas os hebreus já não eram monoteístas? Eles já eram do Deus único, não é? Quando ele diz manifestei teu nome ao mundo, por que nome mais, vamos dizer assim, mais costumeiramente Jesus revelou a nós com relação a Deus? Não é um nome próprio, não é? Mas é um substantivo que o representa, colocando Deus como nosso Pai. Antes de Jesus, Deus não era essa figura paterna, porque a figura paterna, ela acolhe a todos, ela repreende quando tem que repreender. Não vamos esquecer, nós estamos dentro daquele contexto lá de trás, ok? Ela repreende quando tem que repreender, ela defende os seus, ela festeja os momentos importantes, ela alicia trabalhadores, né? Então, muitas coisas que Jesus conta histórias em que vemos Deus ali representado nessas histórias, né? O pai, os dois filhos. Então, o Deus vem sempre nessas histórias como o pai
o senhor da vinha, né? E o senhor da vinha também é o, vamos esquecer, contextualizando historicamente, era o chefe da família. O pai era o chefe da família. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Por isso a figura do pai é tão proeminente, é tão significativa. Antes de Jesus, Deus já era Deus, mas não tínhamos essa visão da sua paternidade, com todo esse amor por todos nós, porque Deus era o quê? Uma entidade severa. Então as pessoas tinham temor a Deus. Não era, vamos dizer assim, não era pedido para que se tivesse amor a Deus. Era pedido para que se tivesse temor a Deus. Porque Deus era severo e vingativo. Né? Destruía, esmagava, aquela coisa toda. Isso era importante, foi importante num determinado momento da humanidade, onde éramos muito primitivos. Não é? Então, não adianta chegar com uma ideia mais sutil quando a coisa ainda está muito embrutecida. Não sequer se registra o que seja. Então, Jesus veio na época exata. Então, nessa época de maior brutalidade, o que nós tivemos? Os 10 mandamentos. Não isso, não aquilo outro, não, não, não e não. Pronto, não adianta explicar. E quando vem Jesus, já revela, então, no Evangelho que nos traz o quê? O amor, como sendo o grande elo que nos une a nós, filhos de Deus, e da mesma forma que nos une ao nosso Pai. Então, é esse desenvolvimento que Deus nos faculta de trabalharmos em nós esse aprimoramento do amor, que é o que nós estamos fazendo até hoje e ainda vamos fazer por muito tempo. No versículo 6, manifestei teu nome aos homens do mundo, os quais me deste. Nós já vimos isso antes, não é? Então, Deus entregou a Jesus quem? Nós, a humanidade do planeta Terra. Isso antes do planeta Terra estar aqui como mundo físico. Então, ele nos preparou esta casa material, este instrumento para o nosso desenvolvimento. A Terra, o planeta, é uma consequência. O que é a causa da ação de Deus? Somos nós. É o nosso desenvolvimento, é a nossa evolução. Ah, Cristina, você não está exagerando? Nós estamos aqui porque estamos o quê? Reencarnados, não é? Nós estamos aqui no plano físico porque a reencarnação é um recurso criado por Deus para nos mergulhar na matéria densa, para criar uma situação que nós possamos estar ali desenvolvendo o nosso livre-arbítrio em conjunturas muito bem pensadas, onde aquele amor que falamos antes, principalmente com o recurso da família, não é? Da vivência dos papéis, como filhos, como mães, como pais. Olha como nós vamos desenvolvendo esse sentimento puro, luminoso e nobre que é o amor. Mas isso tudo vai se dar aonde? Aqui.
No mundo espiritual, existem as famílias espirituais? Existem. Mas elas começam a ser criadas, não vamos esquecer, nós somos espíritos que nascemos como espíritos simples e ignorantes, não é? Não vamos pensar que, como simples e ignorantes, estávamos organizados em famílias. Estávamos? Não. Vai ser nas encarnações que nós criamos o quê? Os primeiros laços lá atrás, os primeiros laços de afinidade. O que faz com que permaneçamos juntos na espiritualidade como famílias espirituais é diferente do que nos faz nos reunirmos aqui como famílias nos corpos físicos. Aqui basta ser o quê? Tio, tia, irmão, irmão o quê? De sangue ou adotado, não é? Dessa forma. No mundo espiritual, não é assim que as famílias se reúnem. Podem ter pais e filhos, irmãos de sangue, que no mundo espiritual não fazem parte da mesma família espiritual, porque não têm entre si afinidade. Isso acontece? Nós vemos em famílias isso acontecer, não vemos? Pessoas que são reunidas no mesmo grupo, mas que não têm afinidade nenhuma entre si. Então, o que Deus faz? Reúne aquelas pessoas de famílias espirituais diferentes para que elas possam, naquela experiência terrena, o quê? Começar a criar laços de afeto e afinidade. E quando elas retornam ao mundo espiritual, vamos ver que interessante, agora, hoje em dia, nós temos aquela visão de net, né, de rede, né? Cada vez que saímos daqui e voltamos para o mundo espiritual, como está a nossa rede? Mais rica, não é? Nos ligávamos, éramos um ponto, porque às vezes a família espiritual, ela, vamos dizer assim, nós, sabe aquela, deixa eu pegar aqui, aquele desenho, quando a gente estudava pertence, não pertence, está contido. Meu Deus, recordar é viver, não é mesmo? Aí temos aqui, vamos pegar aqui uma cor bem... Temos aqui, né? Assim, 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 assim. Eu estou fazendo umas bolinhas, já vou mostrar. Aqui, ó. Estão vendo? As famílias espirituais são assim, ó. Elas tangenciam, alguns fazem parte de 1, 2, 3 grupos. Olha que interessante. Com o tempo, elas vão cada vez mais criar o quê? Pontinhos de interseção. Às vezes aqui surge aqui, olha. Temos aqui. Aqui. Estão vendo essas duas bolinhas aqui? Uma bolinha aqui e uma aqui? Elas não têm ponto tangencial, tem? Essa família aqui espiritual não tem ponto nenhum com esse conglomerado que já, ó. Mas aí vamos imaginar que nós éramos aqui, ou dessa aqui, né? Reencarnamos, vamos imaginar que éramos aqui, desta que está isoladinha, tá? Reencarnamos. Aí, a nossa mãezinha, tínhamos, vamos dizer, não é, que tivéssemos problemas, não é, com ela, e fomos lá resolvendo durante a vida e criando laços e tal. Quando nós desencarnamos, assim como ela também, o que vai acontecer com esses dois grupos que não tinham elo nenhum entre si? Vai haver aqui, então, aqui. Vai haver aqui, então, já um ponto de interseção. Não é maravilhoso? Então, cada vez mais, as famílias espirituais vão começar a ter pontos de interseção, até que nos planos de Deus, um dia, sejamos uma única e grande família universal. Façamos parte. Não existamos mais como grupos separados, segregados. Não é? Imaginemos o trabalho que Deus não faz com grupos que conhecemos, que são antagônicos.
Por exemplo, palestinos e israelenses são grupos antagônicos, não é? Imaginemos que ele faz assim, agora vem para cá, agora vai para lá. Agora é judeu, agora é palestino, agora é judeu, palestino, judeu, palestino. E vamos imaginar que com o tempo, não é? Essa propensão a uma tolerância religiosa não vem do nada. As pessoas têm vontade de ficar mais tolerantes e a gente pode pensar, mas ainda está muito ruim, ainda tem homem-bomba, ainda tem não sei o quê, mas já foi muito pior. A natureza não dá saltos. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que ainda não estamos no mundo de regeneração, ok? E o que é que isso implica? Implica que existem grupos de espíritos que são bolinhas assim, ó. São assim, tá? Não querem? São aqueles assim, empedernidos, turrões. E o que eles fazem? Toda vez que eles, claro, eles é que estão assim, tentando influenciar, quando aqueles reencarnam, tipo assim, não, agora a gente vai, vamos ser mais tolerante e tal, mas é um desafio, não é? Sabemos que nesses grupos não vai nem ser prova, vai ser expiação. E eles estão preparados para quê? Para perturbar. Para tentar fazer com que a paz não seja desenvolvida, para que a tolerância não seja desenvolvida. Eles querem o quê? Guerra. Eles não acreditam que exista uma igualdade. E são milhares de anos pensando assim. Isso não começou em 1940 e pouco, quando surgiu o Estado de Israel. Isso é muito antigo. Mas Deus não tem pressa? Tem. Alguém vai desaparecer? Alguém vai virar pó? Nós temos apenas a imortalidade, só. Se não for na Terra, vai ser em outro lugar. Quer dizer, se eles continuarem investindo na ideia de que não cedo, as suas consciências não vão ser o quê? Violentadas em momento algum. A providência divina não violenta consciências. Eles vão simplesmente para um outro mundo onde eles estejam compatíveis, porque este mundo não estará mais. Aí sim, o mundo vai ficar muito menos pesado do que está agora. Nós não sabemos a que tipo de grupos estamos ligados ao nosso passado. Se temos grupos herméticos endurecidos que ainda não veem com bons olhos, que podemos dizer assim de uma forma bem light, não veem com bons olhos a nossa decisão, por exemplo, de seguir Jesus. Ou a nossa disposição de vermos outros como iguais. E podem estar tentando nos dissuadir de várias formas a nossa vigilância. Lembramos? Vigilância e oração para não cairmos em tentação? Não é? O que é cair em tentação? Sabemos, é exatamente cairmos nesses estados de alma do passado. Porque cair em tentação não é cair num terreno desconhecido. É cair exatamente nos nossos padrões mentais viciosos antigos, que esses grupos conhecem bem. Não é? Eram nossos amigos. Né? Aquela história, o amigo do meu inimigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, as coisas assim, né? Esses ditados que a gente vê assim, ui, quanto rancor no coraçãozinho, né? Mas é assim que é. Infelizmente, Jesus veio com o evangelho, é muito interessante, porque é como se ele dissesse assim,
Gente, vamos descomplicar? Vamos descomplicar, por favor? Mas o ser humano, pela sua imperfeição, complica. Vamos imaginar, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma forma, aqui. Esse é o ser humano imperfeito, tá? Esse é o ser humano imperfeito. O que seria o ser humano perfeito? Sabem uma bola? Circunferência, mas vamos trazer, que aqui está 3 dimensões, né? Qual é a diferença de uma bola, de uma circunferência? Não é círculo. Em 3 dimensões, uma bola é o quê? Uma bola, né? Não sei. Vocês entenderam, né? Uma bola. Para isto aqui. Por que a bola simplifica e isto aqui complica? Vamos pensar. Os problemas do mundo. As insatisfações do mundo. Mais uma insatisfação. Opa, não estou satisfeita com isso. O que a gente faz? Podemos ter uma tendência a aguardar, acumular insatisfações, a guardar rancores, malquerenças. Se nós tivermos... Eu queria tanto uma bolinha. Já sei. Vou tentar fazer uma de papel. Senão, ela vai mais um pedacinho de árvore, gente. Desculpa. Se nós tivermos aqui uma bolinha, vamos pensar que ela é uma bolinha totalmente, tá? Bem lisinha. A bolinha perfeita. E tentar alguma coisa. Vamos pensar água. Se a gente botar água aqui, olha. Tá? Vai enchendo, vai. Enche, transborda, eu já estou em crise, né? Quando transborda, eu entro em crise, né? E aqui? Não tem aresta, bichinha. O que cai aqui, escorrega. Ela não pega. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Porque ela não pega cilada do mundo. Tá? Ai, gratidão. Eu me dediquei tanto. Eu fiz tanto. Por quê? Pronto. Ai, fez comigo. Fez nada. Eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu quis. Ninguém me obrigou. Sendo assim, me deve o quê? Nada. Por que a gente acha que o outro nos deve alguma coisa? A não ser que eu tenha feito, porque, sei lá por quê. Me deve porque eu fiz. Muito bem. Aí poderia ser. Me deve porque eu fiz para cobrar e não me pagou. Então, eu sinto que me deve. Certo? Tem muitas pessoas que cobram. Por quê? Porque sentem que o outro está a dever, não é? Então, vão cobrar. Mas está devendo o quê? Foi fechado esse acordo? Olha, meu filho, eu vou trocar sua fralda. Mas quando eu ficar velhinha, vai ter retorno. Tá? Vai ter que trocar a minha. Então, no berço mesmo, a gente pega o dedinho do bebê com cocô e já assina ali mesmo. Já assina o tratado. Eu troquei, eu aguentei, eu passei as noites em claro bebendo. Tá ok, fez por quê? Quis. Não, eu não quis, eu fui obrigada, foi uma gravidez indesejada dessa criança. Chegasse para o Estado e falasse assim, não quero. Cuida. Certo? Era melhor. Do que depois, eu não queria. Tem gente assim, gente.
Tem gente assim. Então, quem sabe se no passado fomos também, não é? Mas, então, essa é a diferença de estarmos no mundo sem sermos do mundo. Quem que é assim, gente? Eu procuro ter uma caixinha menorzinha, sendo cada dia uma caixa menor. Mas quem já é assim? Nada pega. Nem gripe. Estamos trabalhando, né, nesse sentido. Também não é para a gente ser assim, porque isso assim, tá? Eu diria que pelo menos seria o quê? Um espírito bom, né? Vamos colocar assim? A gente não sabe o que é mesmo um espírito bom ainda, né? Então, mas é muito melhor que a gente. Né? Ainda tem umas arestinhas, mas comparado com a gente, uma bolinha com aresta ainda é bem melhor que isso aqui. Né? Não é para a gente ser isso aqui ainda. A gente está trabalhando. Acredito que a gente seja uma coisinha. Às vezes, pode ser que a gente tenha assim, no dia assim, a gente acordou bolinha, aí veio alguém, pisou no nosso calo, de repente a gente virou caixinha, está cobrando, aí de repente eu paro, faço uma prece, Senhor, tira essa sombra do meu coração. Opa, virei bolinha e tô assim, não vou cobrar, imagina, fiz porque, obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir. Aí a pessoa manda uma mensagem mal criada. A gente bota a bolinha dentro da caixinha. Vamos voltar aqui. Eram assim. Estão vocês ainda, né? Manifestei teu nome aos homens do mundo, os quais me deste. Eram teus, e deste-os a mim. E eles têm observado a tua palavra, que Jesus passou, certo? Deus não vem passar a palavra ele mesmo, vem. Ele lança a mão dos reveladores, vamos dizer assim, os que trazem a revelação das suas leis. Versículo 7. Agora eles sabem que todas as coisas que me deste vêm de ti. Ele está falando, bom, depois a gente vai ver melhor, não vou adiantar aqui não. Porque dei a eles as palavras que me deste, e eles a receberam, sabem que verdadeiramente saí de ti e creram que tu me enviaste. Ele está falando dos apóstolos, ok? Ele está falando daqueles que estão ali com ele. Nós vamos entender isso mais tarde. Olha o que ele diz agora. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Muito bem. Deus cria espírito e matéria, certo? Quais são os filhos de Deus? O espírito ou a matéria? O espírito, certo? Então ele está pedindo pelos filhos de Deus. Vamos pensar. Ele não está pedindo pelo mundo, até engraçado, né? Nesse momento em que a humanidade parece que pensa mais no mundo do que habita nele. Mas ele, espiritualmente falando, ele não pede pelo mundo, ele pede pela humanidade. E isso faz todo sentido. A doutrina espírita nos explica isso. Por quê? Porque se os homens, a humanidade, ela cuida, ela progride, são espíritos melhores, vão maltratar o mundo? Não. Ele precisa orar pelo mundo? Não. O mundo não se cuida sozinho.
O mundo é cuidado pelos homens que habitam nele. Se os homens progridem, o mundo progride. O mundo sofre menos quando os homens são melhores. Faz sentido, então, ele ter orado pelos homens e não pelo mundo? No versículo 10 nós temos: todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e eu estou glorificado nelas. Então, aqui ele reforça o quê? Que é essa sintonia que é promovida pela lei. Jesus está nesse grau de sintonia com Deus, por quê? Porque ele vive as suas leis de forma plena. Plena. Versículo 11: não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu estou indo para ti. Então, no momento em que ele diz estou indo, ele já não está mais. Tá? Ele está saindo. Quando a gente estiver sentindo que está morrendo, a gente já não está mais aqui. Já está do outro lado. Porque já começou o processo. Já começou o processo dele. Ele que sabia, né? Ele sabia o que estava para acontecer. Então, ele já sabia que ele tinha mais exatamente X horas e já ele estaria retornando ao Pai. E ele diz isso tudo em voz alta, para ser ouvido. E mesmo eles ouvindo isso tudo, depois entram em choque quando ele morre. Que é aquela história. A gente está vendo, a gente sabe. Mas quando vive, o impacto é muito difícil para nós ainda. Né? No nosso estágio, dizemos assim, eu sabia, então está tudo bem. Não, eu sabia, mas dói a beça. E agora? Estou me sentindo perdido. De novo 11. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu estou indo para ti, Pai Santo. Olha, ele se referindo a Deus como Pai. Guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um como nós somos. Então, veja, ele não está pedindo que eles sejam um com Deus. Ele está pedindo para eles serem um com ele. Então, ele é o caminho. Lembra que ele falou? Eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, nós primeiro vamos criar essa afinidade com Jesus. Por quê? Porque nos é muito mais simples. Ele é a ponte. Nós estamos tão ainda atrasados que para nós seríamos muito difícil sermos um. Já é difícil ser um com Jesus, né? Vamos combinar, do que ser um com Deus. Então, como ele trouxe essa referência muito física, eu, pessoa, Jesus, né? Então nós temos essa ideia de que ele veio à matéria, não é? Então nós temos essa referência muito concreta, que para a criança é importante, né? Essa concretude. O fato de nós termos Jesus nos trazendo o Evangelho e criando todos esses elos dele com Deus, nós com ele. Então, nós, ele, Deus. Aí Deus fecha conosco também, porque ele vai pedir para Deus para ele estar conosco. Aqui, ele ainda está falando dos apóstolos, mas já já nós vamos entrar nessa história. 11, não foi? Para que seja como somos. 12. Quando eu estava com eles, porque ele já fala dele no passado, ok? Ele já fala. Por que ele está falando? Porque já acabou a missão. Agora são favas contadas. O que era para ser feito já foi feito. Ele já, tipo assim, fui. Quando eu estava com eles, eu os guardei em teu nome, o qual me deste. Então, houve um poder delegado a Jesus. Guardei-os, olha o que ele vai dizer agora. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. De quem ele está falando? De Judas Iscariote.
Então, ele está falando aqui exclusivamente dos apóstolos. Então, eles são um grupo a qual Jesus, como apóstolo, escolheu, treinou e receberia uma missão de dar continuidade ao que ele veio fazer. Isso é muito específico. E ele disse que dos 12, apenas um se perdeu. Mas não foi por, vamos dizer assim, não foi um acidente, não foi um acaso. Havia um propósito, havia uma profecia, ela deveria ser cumprida. Um deles, em que ele vai dizer aqui, chamar filho da perdição. Parece que está quase xingando o rapaz, né? Mas o que quer dizer filho da perdição? Quer dizer que a carga de vícios morais que ainda tinha Judas fez com que ele caísse em perdição, porque a perdição é uma queda. Quando Jesus diz, vigiai e orai para não cair em tentação, ele poderia ter dito para não cair em perdição, certo? É um desvio. A queda sempre é um desvio do caminho. Então, ele vai dizer que Judas Iscariotes, aqui ele chama de filho da perdição, filho do desvio. Mas isso por quê? Ele foi obrigado? Não, porque foi escolhido um dos 12 que estava um degrau abaixo dos 12. Todos, vamos dizer assim, embora, veja só, embora eles não tenham ficado com Jesus ali, embora tenham tido medo, embora tenham fugido, ok, mas nenhum deles o denunciou. Isso é alguma coisa que já afeta o caráter. Olha, eu comi na mesa contigo, vou e te denuncio? Isso é sério, não é? Nós sabemos que isso não é uma coisa bacana, que isso não é uma coisa legal. Agora, fugir de medo, quem que pode tirar a primeira pedra, diz? Porque é algo que é quase que instintivo. E é instintivo, não é? É um instinto de sobrevivência. Jesus estava sendo preso, ia ser morto, estavam caçando quem estava com ele para quê? Para matar também. Então, ali chamou o instinto de sobrevivência. Ali foi medo, não era falha de caráter. Aquela falha, aquela rachadura no caráter de Judas era importante no colégio apostólico, porque havia uma profecia de que Jesus seria traído. Mas por que esta profecia? Não dava para mudar essa história e botar uma historinha menos pesada? Porque nós nos chocamos demais com traição, e traição sempre foi punida de forma extremamente severa. Quantas pessoas morreram assassinadas e torturadas e mais não sei o quê porque traíram? Certo? Jesus teve dentro do colégio apostólico um dos apóstolos que o traiu. Então, não eram anjos, certo? Isso é importante, porque às vezes os apóstolos, santo isso, santo ajuda, tanto não sei o quê, santo... Mas eram pessoas próximas de nós. E São Pedro é a figura que a gente pode destacar. Né? Quando ele diz, não, Senhor, vou morrer contigo. Jesus fala, oi? Olha, na verdade, eu te digo que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Vimos, então, o 12, o 13. Mas agora, continua ele na prece, está falando com Deus, mas agora estou indo para junto de ti e falo essas coisas no mundo, a fim de que tenham a minha alegria cumprida neles.
falo essas coisas no mundo. Ele está falando para ser ouvido. Não só ali, mas 2000 anos depois, ele continua sendo ouvido. Por quem? Por nós. Então, ele diz que ele fala essas coisas no mundo, ou para o mundo mesmo, a fim de que tenham a minha alegria cumprida neles. E como é que nós temos a alegria de Jesus cumprida em nós? Lembra da mensagem inicial de hoje? Fazendo o que ele nos manda. Queremos ver Jesus feliz? Queremos ser amigos de Jesus? Então, se quisermos ser amigos de Jesus, sentir e vivenciar essa alegria, é preciso que façamos o que ele nos manda. Olha, abriu ao acaso aquela mensagem. Tenham a minha alegria cumprida neles. Porque se nós fizermos o bem, se fizermos o que ele nos manda, qual será a consequência no nosso futuro? Bênçãos e alegrias. Está lá no Livro dos Espíritos. Quando usamos bem o livre-arbítrio, a consequência são bênçãos e alegrias. E quando usamos mal o livre-arbítrio, está lá no Livro dos Espíritos, o resultado são dores e aflições. Então, se estivermos com Jesus, como ele está com o Pai, a alegria dele estará em nós, porque nós teremos como resultado das nossas escolhas bênçãos e alegrias. Não vou avançar, até que andamos muito hoje. Vou deixar aqui o versículo 14, não ficarmos muito apertados. E semana que vem é dia 14. 14 do 8 do 22. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pelas lições que continuamos a colher de Ti 2000 anos depois de teres estado conosco aqui presencialmente, Senhor. Quanta riqueza, quanta beleza, quanta luz. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vigilantes e a nos lembrarmos da oração, porque ainda temos muitas fraquezas a vigiarmos e que podem, através da nossa invigilância, nos causar quedas que não precisamos mais, vamos dizer, viver. Que as tuas bênçãos estejam conosco, Senhor, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus.